Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia, pessoal. Isso mesmo. E hoje nós vamos dar continuidade ao reino protista ou reino protoctista. Tranquilo? Lembrando que na primeira parte do reino protista nós falamos dos protozoários, tá? Vimos todas as suas características gerais, a sua classificação. Depois nós começamos a falar das protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Tudo bem? E hoje, dando continuidade então a esse reino, nós falaremos sobre um outro grupo que faz parte do reino protista, que são as algas. Consequentemente, as algas, muitas delas são mais conhecidas de nós do que os protozoários, né? Comumente falando aí. Consequentemente, nós sabemos que as algas têm aí muitas importâncias, tá? Principalmente ecológicas, beleza? E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos lá, então, começando aí sobre as algas. Pessoal, temos o seguinte, a classificação das algas é muito debatida hoje no meio acadêmico, tá bom? Nós temos aí alguns critérios que são mais utilizados para diferenciar esses grupos de algas, tá? Lembrando que elas são eucariontes, tudo bem? Assim como nós vimos com os protozoários, mas elas são autótrofas. Os protozoários, como nós vimos, eles eram heterótrofos, né? Então, veja bem, para a gente poder classificar, né, fazer uma diferenciação, nós temos aí alguns critérios, como, por exemplo, o tipo de pigmento que é encontrado nessa alga, tá? A composição química da sua parede celular, a organização celular e o tipo de substância de reserva que ela tem. Então, como vocês podem ver aí, então, nós temos diversos grupos, né? Vamos começar aqui para dar alguns exemplos. Por exemplo, as clorofícias, tá? Então, a parede celular dela é formada de celulose, muito conhecida aí porque é a mesma substância que forma aí a parede celular dos vegetais, né? Os tipos de clorofila que as clorofícias têm é a clorofila A e a clorofila B, mas ela também apresenta outros pigmentos, como carotenos, né, que são pigmentos laranja, e as xantofilas, que são amarelos, tá bom? Quanto à sua organização celular, elas podem ser unicelulares ou multicelulares, tá bom? Lembrando que multicelulares, por quê? Porque vão ter mais de uma célula, claro, mas não formam tecidos diferenciados, né? Por isso essa denominação aí de multicelular e não pluricelular, porque os pluricelulares, além de ter mais de uma célula na sua constituição, formam tecidos verdadeiros, né? Tecidos diferenciados, tá bom? Vendo mais um exemplo aí, por as rodofícias, então tem na sua parede celular celulose e carregina, ó, então duas substâncias aí formando a sua parede celular, tipos de clorofila, clorofilas A e clorofilas D, outros pigmentos que elas apresentam, carotenos e ficoeritrina, a ficoeritrina agora já é um pigmento avermelhado, tá? E a organização celular, que são uni ou multicelulares. Então vejam que nós vamos ter uma diversidade com relação às algas, principalmente relacionado aos seus pigmentos. Tá certo, pessoal? Nós vamos ver cada um desses grupos e essas características nós vamos estar falando individualmente, para a gente não ficar todo o tempo nessa tabela. Mas aí vocês precisando, volta, dá uma olhada na tabela, que vai estar todas as informações aqui reunidas com relação a essa classificação das algas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro grupo, então, aí, as clorófitas, né? Já vimos aí clorofícias ou algas verdes, tá? Então, elas podem ser uni ou multicelulares. Apresentam clorofilas do tipo A e do tipo B. Onde é que nós encontramos, né, o hábitat delas? Tá? São superfícies úmidas na água doce ou na água salgada, tá? Então, nós podemos ter uma ideia aqui, ó, temos a Chlamydomonas aqui, tá?
é um unicelular flagelado, beleza? E temos aqui a Holotrix, que é uma alga filamentosa multicelular, tá bom? Então, você vai ter clorofícias tanto unicelulares quanto multicelulares. Então, essas são as características que nós vamos aí memorizando, tá? Para poder estar diferenciando um grupo de algas, tá bom? As rodofícias ou rodófitas, né? Também chamadas de algas vermelhas, a mesma coisa, podem ser uni ou multicelulares, apresentam clorofila A e clorofila D. O hábitat, né? São em superfícies úmidas, água doce ou água salgada. Então, vocês podem perceber que elas vão ter muitas características semelhantes com relação ao hábitat, principalmente. Daí, nós vamos ficar prestando atenção nas suas diferenciações, porque aí vai ficar mais fácil nessa classificação, tá? Olha lá, os tipos de clorofila se repetem, unicelulares ou multicelulares, tá? Consequentemente, ou melhor, os tipos de clorofila, temos uma diferenciação aí, que nas rodofícias você tem a clorofila A e a clorofila D, né? Na clorófita é A e B. Então, veja que elas já vão ter um pigmento um pouquinho mais diferenciado, tanto é que nós vamos ter a sua coloração aí mais avermelhada. Isso significa que ela vai estar presente aí a ficoeritrina, né? Que é um pigmento que vai dar essa coloração mais avermelhada para ela, tá? E em maior quantidade. Sempre lembrando, pessoal, a gente sabe muito bem que a clorofila é o pigmento verde, né, das plantas, né, dos vegetais. Consequentemente, quando aparecer aqui essas clorofilas, também nós vamos ter essa pigmentação. Porém, as algas têm outros pigmentos e que pode estar em maior quantidade, que nesse caso vai dar a sua coloração. Sempre lembrando que a clorofila vai ser aí importante, principalmente para o quê? A captação de luz, para que elas possam fazer fotossíntese, já que são autótrofas, tá bom? Então vamos para mais um grupo. Olha lá. A feofita, ou feofícias, também chamada de algas pardas, tá? São multicelulares, ok? Apresentam clorofilas A e C e o hábitat água salgada. Veja que agora você já deu uma reduzida só na água salgada e não água doce e salgada, tá? Uma espécie muito comum no nosso litoral, tá? No litoral brasileiro, aqui no Nordeste principalmente, tá? É justamente o sargaço, né? Que é a mais conhecida aí, que a gente chama aí de sargaço, né? Popularmente, tá? Então é uma espécie. Algumas ficam presas aí às rochas, né, da praia, outras flutuam na superfície oceânica, né, graças a vesículas aí flutuadoras, né, que elas armazenam aí ar, tá bom? No Atlântico Norte existe o chamado mar de sargaço, que concentra uma grande quantidade dessas algas, tá? Chegando a causar problemas aí nas navegações efetuadas aí em séculos passados, tá? Então era um terror aí desses navegadores. Lembrando então que as algas, né, como a gente já está vendo aqui com relação às feofícias, elas podem ser aí sésseis, ou seja, viverem fixas, né, num determinado local, ou elas serem aí errantes, né, ou seja, elas estarem aí se locomovendo, né, à mercê aí das correntezas, tá? Na grande maioria elas são sésseis, só que parte delas se desprendem, tá? E aí é o que a gente vê aí geralmente flutuando, tá? Mas algumas sim, elas são errantes, como é chamado aí na biologia, tá bom? Um outro grupo, dinófita, né? Os famosos dinoflagelados, tá bom? São unicelulares, apresentam clorofila A e C. O hábitat geralmente marinho, algumas espécies produzem toxinas, né? E se aglomeram formando a famosa maré vermelha, né? Aquele problema ecológico que nós temos lá em algumas regiões, tá? Lembrando que é uma relação de amensalismo, onde esses organismos produzem substâncias tóxicas que acabam eliminando os outros indivíduos que estão nesse mesmo local que elas, tá? Então, esse tipo de relação ecológica é chamada de amensalismo ou antibiose, tá bom? Então, a famosa maré vermelha, tá? Muito cobrada aí, sempre aparecem problemas ecológicos, vem lá quem? Os dinoflagelados,
tá certo? Próxima. Então, temos agora as euglenófitas, né? Ou euglenas, são unicelulares, tá? Apresentam clorofila A e B. O hábitat, água doce. Há espécies autótrofas, outras de nutrição mista, né? E outras heterótrofas. Que chamam a atenção, então, são essas que são aí de nutrição mista, né? Autótrofa e heterótrofa, tá? Isso é extremamente interessante. Elas não apresentam parede celular, então logo é um diferencial que se tem aí no grupo das algas, tá? Então vejam que as características são diversas, assim como a gente viu lá nos protozoários. Por quê? Porque o reino protista, ele é um reino polifilético, tá? Ou seja, descendeu aí de vários ancestrais diferentes. Então essa diversidade aí de características, tá bom? Olha lá, a euglena, no caso aí, ela na ausência de luz, né? Sem fotossíntese, não vai fazer fotossíntese. Ora, há espécies que passam a ter nutrição heterotrófica, e aí eles vão estar fazendo fagocitose, tá? Vão fagocitar aí partículas orgânicas do meio, tá? Isso quando ela está na ausência de luz. É uma coisa interessante aí, então, que a gente falou da chamada nutrição mista que elas podem apresentar. Tudo bem? Vamos para mais um grupo, então, a Bacillariófita, tá? Chamadas diatomáceas. São unicelulares, apresentam clorofilas A e C, onde nós encontramos, né, o hábitat na água salgada e na água doce, apresentam uma carapaça aí característica, tá, desse grupo, a chamada de frústula, tá? Essa carapaça é de sílica, tudo bem? Então, por isso que a gente tem a chamada terra de diatomácea, tá? Esses organismos aí em grande quantidade vão se misturar ao sedimento, tá? E vai estar fazendo um sedimento especial aí, tá? Com essa sua carapaça, tá bom? Tem até em alguns locais, né? Hoje um pouco menos, né? Mas se fazia, se recolhia essa terra, esse sedimento aí, e fazia lá tijolos e tal. Então era diatomito, né? Da terra, os tijolos de diatomito e tal, justamente através dessa carapaça dessas algas. Tudo bem? Tinha que ser uma quantidade bem grande, né? E misturado lá com outros sedimentos, porque elas são bem pequenas, aí em torno de 10 micrômetros. Belezinha? Vamos lá, então. Mais um grupozinho aqui, as crisófitas, crisofícias ou algas douradas, são unicelulares, apresentam clorofilas A e C, o hábitat água salgada ou água doce, apresentam carapaça de sílica, semelhante aí às diatomáceas. Tudo bem? Então, acaba ajudando aí nessa terra de diatomácea, né? Nesse diatomito que eu acabei comentando agora. Tá? As carófitas ou carofícias já são multicelulares, apresentam aí clorofilas A e clorofilas B, tá? Hábitat água doce, usada como alga ornamental aí de aquário, tá certo? A nitela, ou seja, esse gênerozinho aí contém uma concentração de sódio e potássio mais de 1000 vezes maior do que a concentração desses íons no meio em que vivem, tá? Então, ajuda ali, no caso, a estar colocando esses minerais, né, na água do aquário e tudo mais. Tranquilo? Olha lá. Vamos para mais informações aqui. Verificamos agora a importância ecológica das algas. Tá? Então, as algas elas são base das cadeias alimentares aquáticas. Né? Principalmente por quê? Porque são autótrofas. Né? Então, vão fazer parte lá do chamado fitoplâncton, beleza? Então, junto com as cianobactérias, né, e proclorófitas, tá, lá do reino Monera, os procariontes, as algas protistas, por meio aí da fotossíntese, vão transformar a energia luminosa em energia química, né, disponibilizando aí para todos os organismos heterótrofos, consumidores e decompositores, na forma de compostos orgânicos, alimento, né? Matéria orgânica, ou seja, fazendo a fotossíntese, né? Então, estima-se que mais de 90% do oxigênio atmosférico
sejam produzidos por esses micro-organismos. Então, o ambiente aquático, principalmente o ambiente marinho, onde tem uma grande quantidade de algas, é considerado o pulmão do mundo, né? Ou são considerados os pulmões do mundo, beleza? Por quê? Porque tem esses indivíduos que vão estar fazendo esse processo de fotossíntese, consequentemente produzindo aí bastante oxigênio, tá? Então, por isso que tem essa estimativa de mais de 90% do ar atmosférico, do oxigênio atmosférico produzido por esses micro-organismos, legal? Que são as algas do reino protista, beleza? Então, ainda na importância ecológica das algas, né, nós temos aqui exemplos de relações ecológicas que envolvem as algas, além do que nós já falamos, né, aí da maré vermelha, tá tranquilo? Nós temos então aqui os líquens, galera, os líquens, que são essas manchas que a gente encontra aí nos troncos, né, de algumas árvores, tá? Muito comuns aí em rochas, nos troncos úmidos. O que são os líquens? São associações entre algas ou cianobactérias e fungos, tá? As algas, no caso aí, elas vão fazer fotossíntese e parte da matéria orgânica produzida nesse processo é absorvida pelos fungos. Os fungos, por sua vez, vão fornecer para as algas sais minerais, água, né? No caso aí, a umidade e proteção. Tranquilo? Então, o que está acontecendo aí? Uma troca mútua, tá? Eles uns dependendo dos outros. Por isso, esse tipo de relação é chamada de mutualismo, onde ocorre aí uma interdependência e uma obrigatoriedade desses indivíduos viverem juntos, tá? Então, em lugares com muita poluição do ar, há pouca presença de líquens. Logo, eles são chamados de bioindicadores de poluição. Então, lugares que você chega e que no caule das árvores não possuem lá os líquens, isso pode ser um indicativo de que o ar atmosférico ali é bem poluído. Já em lugares que você anda e que você consegue verificar que no caule das árvores ali existem esses líquens, opa, significa uma boa qualidade atmosférica ali, uma boa qualidade do ar naquele ambiente. Legal, pessoal? Tranquilo? Olha lá. Então, vamos para mais algumas informações aqui. Uma outra relação ecológica que envolve aí as algas, né, protistas aí, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, as zooxantelas, né? Então, muitas espécies de corais, que são quinidários coloniais, né, formados aí por pequenos pólipos, como a gente verifica aqui na imagem, né? Eles estabelecem uma relação de mutualismo também, né, com algas, mais especificamente aí dinoflagelados. E essa relação, né, é chamada de zooxantelas, né? São denominadas zooxantelas, essas estruturas, né? Toda a gente chamou de líquens, as algas com os fungos, né? Aqui, as algas com os corais são chamadas de zooxantelas, tá? Então, essas algas aí fotossintetizantes, abrigadas nos tecidos dos pólipos, né, realizam fotossíntese e produzem alimento. Em troca, o metabolismo dos pólipos vai liberar sais minerais e dióxido de carbono, né, que são aproveitadas pelas zooxantelas. Beleza? Então, uma outra relação aí ecológica, tá bom? Também, nesse caso aqui, mutualismo que ocorre entre algas e, nesse caso aqui, corais. Tudo bem, pessoal? Beleza. Com relação à importância econômica das algas, tá? Olha lá. Então, elas servem para a produção de alimentos. Existem espécies de algas pardas, verdes e vermelhas que são utilizadas como fonte de alimento aí, sobretudo na culinária japonesa, né? Como os famosos sushis, preparados aí a partir de algas vermelhas do gênero Porphyra, tá? O kombu, né? Feito aí a partir de algas pardas do gênero Laminaria, beleza? O que nós temos mais aí? Produção de diatomito, que eu falei, né? Então, existem certas regiões do fundo do mar aí que concentram carapaças, né? As frústulas sedimentadas de diatomáceas mortas, tá? Esse sedimento é chamado de diatomito e
e que pode servir aí de matéria-prima na produção de filtros, isolantes, abrasivos, tijolos para a construção de casas e tal, beleza? Então, os carboidratos aí, os polissacarídeos extraídos de diversas espécies de algas vermelhas, como a carregina e o agar, né, são utilizados na indústria de alimentos e nos laboratórios científicos na preparação de meios de cultura, tá? Então, a gente utiliza muita coisa aí das algas, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha na sua reprodução, tá? Processo reprodutivo aí das algas. Então, nós vamos ter ela com uma reprodução assexuada, como a forma de bipartição e a zoosporia, e vamos ter também aí os seus ciclos de vida, né? Vamos classificar os seus ciclos de vida, que pode ser aplonte ou também chamado de um outro tipo, na verdade, chamado de haplodiplobionte, tá bom? Então, algumas espécies de algas realizam reprodução sexuada por conjugação, exemplo aí da espirógera, tá? Outras espécies ainda apresentam um ciclo diplonte, tá? Exemplo aí das diatomáceas, vamos dar uma olhadinha nisso, tá? O que é mais comum de acontecer aí? Você ter a reprodução assexuada, bipartição e zoosporia, e no caso de ciclo de vida, serem aplontes e haplodiplobionte. Mas a gente está vendo que tem aí exceções, como reprodução sexuada, né, do tipo aí conjugação, e como também a apresentação aí do ciclo do tipo diplonte. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então logo aqui na reprodução assexuada, tá? Então, o tipo de reprodução assexuada, relembrando aí até que a gente já viu em procariontes, né? Ocorre aí em muitas espécies de algas, a bipartição, ou também chamada de cisciparidade, ou também chamada de divisão binária ou fissão binária, tá? O que ocorre? Você tem um indivíduo, tá? Um exemplo aqui da euglena, vai ocorrer uma duplicação do núcleo, mais a divisão longitudinal da célula, né? Dividindo os citoplasmas, e aí você tem duas novas euglenas geneticamente iguais, tá? Ela se bipartiu, ela se dividiu em meio aí. Então, por isso, divisão binária, ou bipartição, ou cisciparidade, é essa reprodução assexuada, tá bom? O que nós temos mais aqui? Vamos lá. Verificando agora. Ainda na reprodução assexuada do tipo zoosporia. Então, certas espécies de algas, como exemplo aí a Holotrix, elas produzem esporos flagelados, né? São chamados de zoósporo, tá? que podem se fixar no substrato e originando aí novas algas, tá? Então, você tem a Holotrix, ocorre mitose aqui, onde suas células, tá? E você tem a formação do zoósporo. Esse zoósporo vai se fixar em um determinado local e ele acaba se desenvolvendo, tá? Nesse caso aqui, também uma reprodução do tipo assexuada, né? Lembrando que não tem aí encontro de gametas, por isso, reprodução assexuada, beleza? Vamos ver aqui os ciclos de vida aqui das algas, tá? Então, vamos ver o primeiro ciclo, chamado ciclo aplonte ou ciclo aplôntico. Certas espécies de algas unicelulares, né, como a alga verde aí, Chlamydomonas, elas são haploides, né? Ou seja, possuem N cromossomos, né? Lote único aí de cromossomos ímpar, e funcionam aí como gametas na maturidade, tá? E aí, quando eles vão funcionar como gametas, eles vão se fusionar e vão originar um zigoto diploide. Então, nesse caso aí, é como se fosse uma reprodução sexuada acontecendo, beleza? Esse zigoto ele vai sofrer uma meiose zigótica e vai originar novas algas. Lembrando que a meiose é um tipo de divisão celular, né, onde a gente vai ter a formação aí de 4 indivíduos com metade do número de cromossomos do indivíduo que lhe deu origem, tá certo? Então, olha só o que a gente tem aqui, tá, nesse esquema. Então, imagine os organismos maduros, né, que são aqui haploides, ó, beleza? Aí a gente
que ocorre? Na maturidade, eles acabam se fundindo, tá? Como gametas, aí N mais N, ó, vai dar origem, N mais N, vai dar origem a um indivíduo aqui, 2 N, ou seja, diploide, tá? Esse zigoto sofre uma meiose zigótica, e agora esse indivíduo aqui vai dar origem a 4, com metade do número de cromossomos, ou seja, serão todos haploides, ok? E daí, o que ocorre? Eles se desenvolvem, organismos jovens aqui, tá? Serão liberados, e aí se tornam adultos, maduros, ocorre de novo a fecundação, e desse jeito nós temos o chamado ciclo aplonte, tá? Nesse caso aqui, somente aplonte, tá bom? Então, indivíduos haploides aqui, ó, vai dar origem aqui a indivíduos diploides, tá certo? E depois aqui ele volta de novo a ser indivíduo haploides. Ok, pessoal? Tá bom? Vamos dar uma verificada em mais algum aqui. Agora, o ciclo haplodiplobionte. Olha só. Então, de forma semelhante ao ciclo das plantas, tá? Nós vamos ter aqui um indivíduo que a gente chama de esporófito. E esse esporófito, ele é diploide, tá? Tem 2 N cromossomos, ó. Indivíduo adulto aqui, um esporófito diploide. Ele vai produzir esporos, tá? Ele produz esporos através de meiose espórica. Então, ele sofre meiose, ó, e vai estar liberando quem? Os esporos, tá? Esses esporos, eles são haploides, por quê? Porque eles se originaram da meiose, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui esporos que vão se desenvolver nos chamados gametófitos, tá? Esse aqui se desenvolveu num gametófito que é feminino e esse outro se desenvolveu num gametófito que é masculino. Esses indivíduos que são gametófitos, ó, o que eles vão produzir? Gametas, tá? Esses gametas continuam sendo todos haploides, ó, continuam sendo haploides, tá? Eles vão fecundam entre si e dá origem a um zigoto diploide. Esse zigoto se desenvolve, ó, num esporófito, e assim nós temos o ciclo chamado de haplodiplobionte. O indivíduo que passa um tempo diploide, tá? E da mesma forma aqui, ó, como se fosse um indivíduo adulto, mas também um tempo haploide, tá? Então, como ele vai alternando, né, nessa fase de vida diploide e haploide, nós temos um ciclo que é chamado de haplodiplobionte. O outro era só aplonte, tá? Porque em uma fase de vida, vamos dizer, adulta, ele estava somente com uma situação, somente, tá bom? Que era lá haploide, por isso ele era aplonte. Aqui, tanto vai ter a situação aqui diploide, como a situação aqui haploide. Então, nesse caso, a gente chama de haplodiplobionte. Tá bom, pessoal? Então, assim é o ciclo de vida das algas, ok? Vamos aqui para uma questãozinha, só para a gente ir fechando direitinho, tá? Então, uma questãozinha aqui, nós temos aqui algumas informações. Olha lá, todas elas têm capacidade de realizar a fotossíntese na primeira afirmativa. Segunda afirmativa, em muitas delas há alternância de gerações, ou seja, em seu ciclo de vida, alternam-se gerações de indivíduos haploides e diploides. Beleza? E aí? Terceira, a maioria delas apresenta o amido como substância de reserva. Dentre as afirmações relativas às algas, assinale. E aí, quais são as verdadeiras? Nós vimos, todas elas têm capacidade de realizar fotossíntese? Tem sim, né? Beleza, tá certa essa informação. Na 2, em muitas delas há alternância de gerações, ou seja, em seu ciclo de vida alternam-se gerações de indivíduos haploides e diploides? Vimos tudo isso aí na aula. Certinho, também está correto. E no caso da 3, a maioria delas apresenta o amido como substância de reserva, não chegamos a ver aí o amido como substância de reserva não, né? Então temos a 1 e a 2 como resposta correta, logo a gente tem aí na letra C, né? Todas as águas, sim, possuem capacidade de realizar fotossíntese. Portanto,
são seres autotróficos, né? Além disso, em muitas espécies, o ciclo de vida possui alternância de geração. O amido é substância de reserva de algumas espécies, né? Entretanto, algumas reservam outras substâncias, como aí o paramido e a crisolaminarina, como substância de reserva, e não só a maioria sendo amido, tá bom? Na verdade, é uma menor quantidade que tem aí amido como substância de reserva. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para mais um aqui, para a gente fechar direitinho. As algas são organismos encontrados tanto em água doce como no ambiente marinho. E apesar de terem diversas utilidades para o homem, muitas vezes causam transtornos quando crescem em proporções indesejáveis. Esse processo, muitas vezes acompanhado de grande liberação de toxina, recebe o nome de, bom, isso vai acontecer no processo que eu falei para vocês da maré vermelha, né? E eu quase que já dizia ali o nome desse problema ecológico, tá? Que a gente vai ver aqui na questão agora. Como é o nome desse processo, então? A gente vai ter aí a floração, certo, pessoal? Floração, denomina-se aí floração esse aumento exagerado da população de algas, tá? Nos oceanos, esse processo pode receber o nome de maré vermelha, né? Que é em razão da grande quantidade de pigmentos, né? Que são liberados aí a partir, principalmente aí dos dinoflagelados. Tudo bem, então? Beleza? E então ficamos por aqui. Esse é o conteúdo de algas, que é um dos representantes aí do reino protista. Legal, pessoal? Valeu, então. Até a próxima. Espero vocês, hein? Tchau, tchau.